O seu passado te condena. Essa frase parece se encaixar perfeitamente para algumas figuras históricas. Parece que nem todos são flores. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos te contar sobre figuras históricas que não são nada parecidas com as descrições que temos delas. Tá curioso para descobrir tudo sobre elas? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Maria Antonieta não era uma vilã. Maria Antonieta costuma ser responsabilizada pela Revolução Francesa. As pessoas dizem que ela gastou muito com seu estilo de vida luxuoso de Versalhes. Passava o tempo todo em festas e comprava joias demais. Só um problema, ela não era uma vilã de jeito nenhum. Maria Antonieta recebeu grande parte da culpa de seus súditos furiosos em 1700, em parte porque ela era uma rainha estrangeira da Áustria e em parte porque era mulher. Ela foi chamada de profissional de relações, acusada de casos amorosos, até mesmo levada a julgamento por acusações de relacionamento familiar. A verdade é que a rainha foi mandada embora de casa aos 14 anos para se casar com um rei que nem mesmo falava sua língua. E ela recebeu críticas injustas por toda uma aristocracia devotada ao excesso. O fato de ela e seu marido Luís XVI não terem gerado um herdeiro homem até 1781, 11 anos após o casamento, também manchou sua reputação. Embora a inexperiência sexual de Maria Antonieta e Luís XVI fosse provavelmente a causa de seus problemas, muitos culpavam a jovem Maria Antonieta pela falta de herdeiros. Mahatma Gandhi não era tão pacífico na sua juventude. Mahatma Gandhi tem uma reputação estelar depois de lutar com sucesso pela independência da Índia da Grã-Bretanha e defender uma filosofia não violenta. Mas antes de se tornar um líder reverenciado, Gandhi tinha uma atitude mais sombria. Em 2015, um livro polêmico intitulado O Gandhi do Sul da África afirmou que os anos de Gandhi morando na África do Sul, de 1893 a 1914, mostram suas próprias crenças discriminatórias sobre os africanos. Por exemplo, em 1893, Gandhi escreveu que uma crença geral parecia prevalecer na colônia do que os indianos eram um pouco melhores do que os selvagens ou nativos da África. Ele usou o termo depreciativo kafir ao se referir aos sul-africanos e defendeu a segregação de uma comunidade onde os indianos viviam com os sul-africanos. O neto de Gandhi, Rajmohan Gandhi, admite que seu famoso avô era às vezes ignorante e preconceituoso sobre os negros da África do Sul, acrescentando: Gandhi também era um ser humano imperfeito. Cristóvão Colombo não descobriu nada. Por anos, Cristóvão Colombo foi visto como o maior explorador da história e foi apontado como o homem que descobriu o Novo Mundo, mas sua excelente reputação agora está manchada. Primeiro, Colombo não descobriu o Novo Mundo, já havia milhares de pessoas morando lá. Ele nem mesmo foi o primeiro europeu a descobrir o Novo Mundo. Os vikings venceram Colombo em séculos. Além disso, Colombo forçou os nativos à escravidão e desfigurou-os como punição por descumprir suas ordens. Quando conheceu o Taino, Colombo escreveu: eles eram muito bem construídos, com corpos muito bonitos e rostos muito bons. Eles não andam de armas nem os conhecem, devem ser bons servos. Desde o início, ele planejava explorar o Taino, escravizando-os para coletar ouro e cortando seus membros se não cumprissem suas cotas. Cleópatra era uma governante brilhante e astuta. Cleópatra era muito mais do que um símbolo de sensualidade. Ela era uma governante brilhante e astuta que foi erroneamente descrita como uma sedutora por seus inimigos. Cleópatra se tornou rainha com apenas 18 anos e ela teve que proteger seu país contra a maior potência do Mediterrâneo, Roma. Durante a Guerra Civil de Roma, Cleópatra teve relacionamentos com dois líderes importantes, Júlio César e Marco Antônio. Quando Marco Antônio e Otaviano, o futuro Augusto César, lutaram pelo controle de Roma, Otaviano descreveu Cleópatra como uma tentadora que seduziu Marco Antônio para longe das virtudes romanas tradicionais. Infelizmente, a representação de Otaviano de Cleópatra ofuscou seu brilho.
Cleópatra falava várias línguas, promovia eruditos e foi educada em muitos campos, o que tornou uma das rainhas mais talentosas da história. Madre Teresa e sua santidade. Em 2016, ela se tornou Santa Teresa de Calcutá, mas os críticos afirmam que Madre Teresa também tinha um lado negro. Ela dedicou sua vida a cuidar dos doentes e pobres, cuidar dos cegos e muito mais coisas. Em reconhecimento a seus esforços, Madre Teresa ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979. No entanto, nem todo mundo acredita na pura benevolência de seu altruísmo. Um crítico e chefe do RSS, um grupo nacionalista hindu da Índia, Mohan Bhagat, elogiou Madre Teresa por seu trabalho de caridade, mas acrescentou: o trabalho de Madre Teresa tinha um motivo oculto, que era converter a pessoa que estava sendo servida ao cristianismo. O ex-voluntário Hamley Gonçalves disse que expressou preocupações às freiras nas instalações de Madre Teresa em relação à limpeza e à saúde dos pacientes, e as freiras supostamente o ignoraram. De acordo com Gonçalves, ele testemunhou freiras reutilizando agulhas, lavando à mão roupas sujas ao lado de utensílios de cozinha e forçando pacientes a se banharem em água gelada. Gonçalves chamou de uma cena de um campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Ele diz que se ofereceu para instalar um aquecedor na água, mas as freiras teriam respondido: não fazemos isso aqui, é assim que Jesus quer. Gonçalves nunca conheceu Madre Teresa, mas questionou o legado que ela deixou para trás. Ricardo III não era um tirano corcunda. Ele é visto como o assassino corcunda de seus próprios jovens sobrinhos. O rei Ricardo III da Inglaterra governou apenas por 2 anos, de 1483 a 1485, quando acabou morrendo em batalha. Ele subiu ao trono com traição. Quando o irmão de Ricardo, o rei Eduardo IV, morreu, ele deixou um herdeiro de 12 anos. Depois de anos da Guerra das Rosas, Ricardo temeu uma revolta de Lancaster. Então ele assumiu o trono. Em seu caminho para o topo, Ricardo prendeu seus 2 jovens sobrinhos na Torre de Londres. Esses 2 meninos nunca mais foram vistos, e Ricardo costuma ser culpado por seus assassinatos. Mas sua má reputação pode ser, em grande parte, devido à peça de Shakespeare, escrita para os rivais de Ricardo, que fazia ele parecer um governante tirânico. Há poucas evidências de que Ricardo matou os meninos, e muitos historiadores acham que seu governo foi bem sucedido. Além disso, a descoberta de seu esqueleto em 2012 provou que o rei não era um corcunda. Foi uma invenção de Shakespeare projetada para fazer Ricardo ter uma imagem ruim. Pôncio Pilatos pode ter cumprido o desejo de Jesus. Ele foi o juiz no julgamento de Jesus. Pôncio Pilatos foi nomeado prefeito da província romana de Judéia, mas ele foi o responsável pela crucificação de Jesus. Alguns relatos afirmam que Pilatos foi cruel e injusto, e os 4 evangelhos o descrevem como fraco e indeciso. Em 2017, um estudioso chamado Aldo Schiavone sugeriu que essa visão de Pilatos pode estar equivocada. No livro Pôncio Pilatos, Decifrando uma Memória, Schiavone postula que Pilatos estava preso entre poderosas autoridades judaicas e o distante imperador romano, e Pilatos queria, acima de tudo, manter a paz. Pilatos pressionou por uma punição mais branda que teria evitado a execução, mas de acordo com Schiavone, em sua última análise, seguiu o desejo de Jesus de não se opor à sua própria morte. Catarina de Médici não era tão má. Rainhas estrangeiras frequentemente se tornam o alvo da raiva de seus súditos. Isso pode explicar a má reputação de Catarina de Médici, rainha da França nos anos 1500. E sim, Catarina empregou táticas dissimuladas, como amarrar luvas com veneno, mas ela pode não merecer sua reputação como uma rainha do mal. Catarina de Médici é frequentemente culpada pelo brutal massacre do dia de São Bartolomeu, que matou milhares de protestantes em Paris. Mas o papel de Catarina no massacre, ordenado por seu filho, não é claro. Sim, ela ordenou a execução de um líder protestante, mas pode não merecer a culpa pelo massacre em Espiral. O filho de Catarina, Carlos IX, aliviou sua própria culpa, culpando sua mãe. Catarina, em resposta, chamou seu filho de lunático. Nero não era apenas um tirano. Calígula, Nero e os outros imperadores romanos que vieram depois de Augusto César têm uma péssima reputação.
Nero costuma ser visto como um tirano que tocava violino enquanto Roma queimava, ignorando suas responsabilidades de se concentrar no luxo. Sim, ele executou sua própria mãe, mas durante anos Nero teve uma reputação mais ambígua. Ele proibiu a pena de morte em Roma, reduziu os impostos e permitiu que os escravos apresentassem queixas legais contra senhores abusivos. Silvia Cavazzini, uma arqueóloga que ajudou a reabilitar a Domus Aurea de Nero, ou Casa Dourada, diz: certamente Nero teve uma péssima imprensa ao longo dos anos. Acho que, em nossas descobertas aqui, vemos que, apesar de tudo, ele foi um verdadeiro inovador. Seu desejo de grandeza o fez buscar o novo, buscar ultrapassar os limites. Você já tinha ouvido falar dessas pessoas e esse seu lado diferente? Qual delas mais te surpreendeu? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.